Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e bendito Pai abençoe ricamente a cada um de vocês e não somente a vocês, mas também a família de todos vocês. Que o nosso Deus visite a sua casa neste dia, que o poder de Deus seja derramado sobre a sua família, a sua vida e também sobre aquelas pessoas por quem você está orando. Sabe aquela pessoa que você ama muito, mas está com problemas? Uma pessoa amada que está doente, enferma, passando necessidades, com problemas no casamento, né? De repente você tem amigos assim, de repente você tem parentes assim, pessoas que você ama muito que estão sofrendo. E você sofre por tabela, né? Porque você ama tanto essas pessoas, seus irmãos de sangue, né? Seu pai, sua mãe, seus filhos. De repente você tem filhos que já são casados, já tem família, estão sofrendo por algum motivo e você fica aflito porque você está vendo seus filhos sofrerem, seus netos sofrerem e você está orando por eles, pois a minha oração inicial é essa, que Deus não somente visite você, mas que Ele visite também todas essas pessoas e que faça na vida delas um grande milagre, que Ele dê a provisão que elas necessitam, em nome do Senhor Jesus. Esta é a minha oração inicial a Deus, em seu favor e em favor dessas pessoas aí, tá bem? Mas antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, aperte o botãozinho inscrever-se e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque se você assim fizer, você permite que o próprio YouTube avise a você quando lançarmos um vídeo novo, tá bem? E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e coloque aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos orar por todas elas, está bem? Eu vou ler para você um texto maravilhoso que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Você que está sofrendo, você que está com problemas, você que está desesperado, você que até tem orado, mas pela demora na resposta de Deus, você está até mesmo desacreditado da fé. De repente você é aquela pessoa que pediu para Deus, de repente você não viu resposta e até nem tem orado mais. De repente você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, né? Coincidência. Mas na verdade, meu filho, no reino de Deus não há coincidência nenhuma. Deus tem tudo marcado para a hora certa. Você está ouvindo este vídeo, assistindo este vídeo, ouvindo essa mensagem, não é por coincidência não. Foi porque Deus preparou esse momento. E Ele quer trazer paz ao seu coração. Paz, confiança e fé, através da palavra. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Também não vem de outra maneira, tá certo? Então, eu vou ler para você esse texto e vamos ver o que o Espírito Santo, por meio desse texto, fala conosco então. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha o que está escrito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas fosse salvo por ele. Olha que interessante esse texto aqui. Primeiro, João 3,16, né? Que fala que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, esse texto aqui talvez seja o texto principal da Bíblia, tá? É o texto que fala que Deus de graça enviou Jesus aqui. A gente não pediu para Jesus vir. Aliás, ele veio antes da gente nascer, não é verdade? Mas, na realidade, o amor de Deus enviou Jesus aqui. Para quê? Para sofrer no nosso lugar, pagar a nossa conta, pagar o preço pelo nosso pecado, sofrer para que a gente não sofresse. O Senhor Jesus chegou ao ponto, diz a Bíblia, de ir até o inferno. Ele foi lançado lá no inferno em nosso lugar. É difícil de acreditar? Pois a Bíblia fala sobre isso. Ele desceu até as profundezas do inferno. Tudo isso no nosso lugar. Porque na cruz ele se tornou um pecador. Aliás, ele se tornou o próprio pecado, não é? Ele tomou o nosso pecado sobre ele. E por causa disso, ele foi então separado de Deus e desceu até o inferno. Mas tudo isso por quê? Porque ele era pecador? Não. O Senhor Jesus não era pecador. Ele foi perfeito em tudo.
A única diferença, diz a Bíblia, entre ele e nós é que ele nunca pecou, mas ele pegou o nosso pecado sobre ele. Ele se tornou o próprio pecado e foi para o inferno. Tudo isso para pagar a nossa conta. E ressuscitou, claro, né? E todo aquele que crê nisso, veja, todo aquele que entende que a pessoa já nasce condenada nesse mundo, ela já nasce perdida, ela já nasce separada de Deus, né? Então, quando a pessoa entende isso, que não tem outro modo de se salvar, não é fazendo boas obras, não é ajudando os outros, não é tendo um coração bondoso, não é isso, não salva a pessoa do inferno, não salva. O que salva a pessoa é crer em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios, olha a referência bíblica aí, ó. A salvação não é por obras, para que ninguém diga, ó, eu me salvei, eu sou bom, para que ninguém se glorie, não é? Não, mas a salvação é pela graça de Deus. E isso pela fé que Ele dá para a gente também, através de ouvir a palavra. Então, quando a gente entende que a gente está perdido, que não tem o que fazer se alguém não nos salvar, e a gente ouve que Deus enviou alguém para nos salvar, como o texto aqui diz, que é o Senhor Jesus, e cremos nele, cremos na obra que Ele fez por nós, cremos que Ele pagou a conta por nós, aceitamos Ele, recebemos Ele como Senhor de nossas vidas, naquele momento a gente é salvo, a gente tem a vida eterna. Olha o texto, ó. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o céu. Glória a Deus, glória a Deus. A pessoa que aceita Jesus, que nele crê de todo o coração, a pessoa que tem Jesus como Senhor, essa pessoa já tem o céu garantido. É assim que a Bíblia diz. Glória a Deus por isso. E é, na verdade, a vida eterna a bênção mais importante. Porque nessa terra a vida é um cisquinho de tempo, né? Passou, acabou, né? Você nasce, vive e morre. Acabou, passa rápido. E a eternidade? Como o nome já diz, é eterna, nunca vai ter fim. Então a nossa vida lá é o que importa. A nossa vida sempre com Deus, é claro, né? E como que nós temos essa vida eterna com Deus? Crendo em Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Muito bem, acontece que no céu nós não estamos ainda estamos nessa terra. E nessa terra, meu amigo e amiga, quantos problemas que nós temos que enfrentar para resolver, não é verdade? Quantas lutas, quantas dificuldades e de todo tipo que você puder imaginar, não é? As pessoas sofrem por muitas razões, doenças, enfermidades físicas, enfermidades mentais, não é? Problemas de relacionamento, problema com filhos, problema com marido, problema com esposa, problemas no casamento, problema financeiro, não é verdade? Perseguições, problemas no trabalho, uma série de coisas, né, que vêm para deixar a pessoa entristecida e muitas vezes vem coisas até para destruir a pessoa, a vida da pessoa, né? Então a vida aqui não é fácil. Só que, olha só que bênção esse texto aqui. Quando a Bíblia fala que Deus amou ao mundo e amou você está incluído nisso, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então esse problema da vida eterna está resolvido. Agora, olha o que ele diz no versículo seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, Deus enviou o Senhor Jesus ao mundo não para emitir o juízo, porque o mundo estava perdido, mas para que salvasse o mundo, através da obra que ele fez na cruz. Agora, quando a Bíblia fala para que salvasse o mundo, para que fosse salvo por ele, essa palavra salvo é uma palavra que se refere tanto à vida eterna, quanto a situações difíceis também nessa terra. É verdade. A palavra salvo aqui não é só para o futuro, que é o que mais importa, claro, mas também é uma palavra que serve para você que está enfermo. O Senhor Jesus veio ao mundo para, além de salvar a sua alma, ainda salvar a tua saúde. Da provisão que você necessita para a tua saúde, para a tua vida financeira, material, conjugal, familiar, libertar, proteger. Ele veio ao mundo para tudo isso, gente. Isso é bíblico,
Estamos aqui na terra, então temos que resolver problemas aqui na terra. Você resolveu o maior problema, que era aceitar Jesus, estava perdido, né? Aceitou Jesus, resolveu o problema. Agora, nós temos que confiar nele também para resolver problemas aqui. Porque, de fato, há situações difíceis que só mesmo crendo em Jesus para superarmos essas dificuldades, não é? Só confiando no Senhor Jesus para que a gente tenha respostas às necessidades aqui na terra. E olha, meu amigo e amiga, o nosso Senhor, Ele é o Deus do impossível. Para Ele não há dificuldade nenhuma. Ele quer salvar. Por exemplo, aqui na Bíblia, em Marcos capítulo 5, há o relato de uma mulher que estava enferma, perdendo sangue, com hemorragia, 12 anos. Por 12 anos aquela mulher sofreu. Gastou tudo quanto tinha com os médicos, não adiantou nada, ficava cada vez pior. Um belo dia, pela fé, ela tocou na orla, na barra do vestido de Jesus e foi curada instantânea e milagrosamente. Sabe o que Jesus falou para ela? Filha, a tua fé te salvou. É a mesma palavra usada aqui, para que o mundo fosse salvo por Jesus, salvo para a vida eterna, mas também salvo para as necessidades que você tem agora. Nesse momento. Então, é necessidade de cura que você tem? Jesus quer te salvar dessa doença aí, ou seja, te curar, não é? Como curou aquela mulher que tinha hemorragia há 12 anos. Aqui na igreja, esses últimos tempos, agora tivemos aí o testemunho de duas crianças, né? Uma que estava com o tímpano perfurado e o tímpano foi restaurado pelo poder de Deus. O médico queria marcar a operação. A mãe pediu para esperar um pouco, buscou em Deus e quando voltou no médico não tinha mais tímpano perfurado. Milagrosamente, a menina de 10 anos foi curada. Outro dia, um garoto de 11 anos aqui na igreja contou o testemunho e foi curado de asma. A vida inteira teve asma. Ia para o hospital quase morrendo. Tinha que tomar até mesmo adrenalina. Aquilo disparava o coração. Ele falou que sentia o coração batendo no pé. Mas a mãe veio para a igreja, né? O menino veio junto, começou a entender a palavra, fizemos oração por ele e ele pela fé. Olha só que bênção, né? No Senhor Jesus recebeu a sua cura, porque Jesus o curou, confirmou nele a cura. Então, esse é o nosso Deus, meu amigo e amiga, ele não muda. Deus cura criança, cura adulto, cura qualquer pessoa que crê nele, mas tem que crer nele, tem que crer. De repente você está com um problema no casamento. Quantas pessoas aqui na igreja tiveram casamentos restaurados? Casamentos que estavam praticamente destruídos por causa de adultério, mentira e tudo mais. E hoje o casal está um casal de pombinhos. Houve perdão, houve restauração, mas porque creram em Jesus. Pelo menos um dos dois creu em Jesus, começou a buscar. Então foi salvo, o casamento deles foi salvo. A saúde dessas crianças foi salva. Tudo porque creram em Jesus. Eu sei que você vai dizer, mas eu também creio em Jesus, mas não recebi nada até agora. Então eu vou ler para você mais um pedacinho aqui e já vamos encerrar para fazer oração. Olha só, versículo de número 19, capítulo 3 de João, versículo 19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Esse versículo está dizendo o seguinte: Jesus veio ao mundo, mas nem todo mundo creu nele. Ou até alguns que diziam que criam, mas a Bíblia fala que eles praticaram coisas más, faziam coisas erradas, quer dizer, preferiam viver numa vida errada do que crer em Jesus, do que ter uma vida santa. De repente acontece isso com você. Não sei se é o seu caso, mas se for, presta bem atenção, meu amigo e amiga. Se você diz que crê em Jesus, você tem que entender que Jesus é luz. Então, se você crê em Jesus, tem que andar em Jesus. O que é andar em Jesus? É andar na luz, é andar na palavra de Deus. Porque se você diz que crê em Jesus, mas anda no pecado, você está andando em trevas. Então acontece aquilo que nós acabamos de ler. A pessoa anda nas trevas, Deus não pode se manifestar na vida dela. Ele ama a pessoa, quer que a pessoa seja salva, não só na alma, mas também nas suas necessidades humanas aqui na terra, mas a pessoa, porque vive no erro, no pecado, ela impede Deus de agir na vida dela. Uma pergunta que eu vou te fazer com todo amor e carinho e sinceridade: você anda nas trevas?
Você está no pecado? Dificilmente você vai receber algo de Deus, porque esse pecado atrapalha a tua fé, entendeu? Então Jesus veio ao mundo sim, para nos salvar sim, mas ele não veio ao mundo para nos salvar para que a gente continuasse a viver numa vida de trevas, de pecado. Não, quem pensa assim se engana. Além de sofrer aqui na terra, quando morre vai para o inferno ainda. Mas eu aceitei Jesus, mas não andou na luz. Quem aceita Jesus de verdade quer mudar de vida. Quem se converte de verdade tem uma atitude diferente. Quem diz que aceitou Jesus e continua vivendo a mesma vida medonha que levava lá atrás, não aceitou de verdade, não se converteu de verdade. A pessoa apenas ela crê que Jesus existe, mais nada. Ora, apenas crer que Jesus existe não salva ninguém. Tem que crer que ele existe e tem que confiar nele para ser salvo. E a partir de então, procurar andar com ele. Eu sei que às vezes no começo, a pessoa andou tanto tempo nos vícios, tanto tempo no pecado, que ela está acostumada com aquela vida de trevas. Então, às vezes, no início da conversão, até a pessoa tem dificuldade para se desvencilhar de alguns hábitos ruins. Mas acontece o seguinte, que quando a Bíblia diz que a pessoa aceita Jesus, também vem morar dentro dela o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que dá forças para ela. Então, se você realmente aceitou Jesus, mas está vivendo no pecado e tem dificuldade de abandonar esse pecado, clame ao Espírito Santo agora, nós vamos orar agora. Ele vai te fortalecer para você sair dessa vida errada que está vivendo, não é? Então fica a seu critério aí, porque a salvação está à tua disposição, não só da vida eterna, mas também salvação para as dificuldades agora que você está tendo. E o nosso Deus pode resolver. E você vai fazer o quê? Você vai perguntar assim, pastor, o que eu tenho que fazer? Peça perdão a Deus pelos seus erros e não faça mais, só isso. Mas tem que ser sincero, né? Para viver sempre assim. Não é quanto te interessa, né? Vou ficar um tempo bonzinho, depois que eu receber a bênção, aí eu volto a fazer as porcarias de novo. Deus não é palhaço, né? Ele conhece o coração de todos nós. Só de pensar ele está sabendo já. Então não faça isso. Seja honesto com ele, tá bom? E só para terminar aqui, a palavra de Deus diz, como acabamos de ler, que Deus deu Jesus, o mais importante que ele tinha, para nos salvar. Aí o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, diz assim, se o Pai Celeste deu o seu próprio Filho por nós, como não nos dará as demais coisas? Gente, se ele deu Jesus, o resto é fichinha para ele. Cura de um câncer, de um tumor, uma situação financeira amarrada que você está vivendo, tudo isso pode ser resolvido. Depende, claro, exclusivamente de você crer e ter atitudes pertinentes a um crente. Andar em santidade, tá bom? Não fica aí vivendo como a maioria vive, não. E eu vou dizer, até uma grande parte de crentes que vivem errado. Então você não pode seguir o modelo deles, tá? Eu sei que de repente você pode conhecer crentes aí que vivem como se fosse no mundo, uma prostituição, fornicação, palavrório errado, um jeito errado de viver. Você fala, eles são crentes, vivem assim, então eu posso assim. Não, não pode. Quer dizer, até pode, ninguém vai te impedir, né? Mas você não pode reclamar de nada de ruim que acontecer. Viva segundo o que Deus diz na Bíblia. Não viva segundo o erro dos outros, não, tá bom? Agora, Deus é misericordioso, viu? Se você realmente tiver uma atitude sincera no coração, Ele está vendo agora. E você não sabe o quanto que Ele ama poder te ajudar. Porque mesmo que você peque, Ele continua te amando, só não consegue te ajudar como Ele gostaria. Mas o dia que você fala, Pai, estou aqui para mudar de vida. O Senhor Jesus morreu para salvar a minha alma e salvar a minha vida também aqui na terra. Eu quero essa salvação, Senhor. Eu quero sair das trevas para andar na luz. Você não sabe o quanto o Pai amado, o Pai celestial, se alegra em seu coração de ouvir você falar assim. Porque o que Ele mais quer é salvar você. Tá bom? Vamos orar? Você gostaria de pegar um copo com água e colocar aí? Vai lá pegar. Não quer? Não acredita? Não tem problema. Vamos falar com Deus? Pai celestial, Pai todo-poderoso, glórias ao teu nome. Te damos graças, Pai, por poder falar contigo nesta manhã. Pai, essa pessoa que ouviu essa palavra e se arrepende agora, eu te peço, perdoa. Limpa, Pai, dela os seus pecados. Se ela decide, por livre e espontânea vontade, Pai, andar na luz a partir de agora, te peço, purifica essa pessoa de todo o pecado e que ela comece a ter respostas agora. Obrigado, Pai, pela tua promessa em salvar aqueles que clamam a Ti, que creem em Ti e que andam segundo a Tua palavra. Obrigado, Pai. Faz um milagre nessa vida de cura, de salvação, de libertação.
provisão material, provisão financeira, libertação espiritual, livra essa pessoa da depressão. Meu Pai, faz um grande milagre na vida dessa pessoa e também na família dela e pelas pessoas por quem ela está orando agora. Finalizando, Pai, esta breve oração, te peço, abençoe esse copo com água, coloca nele o teu poder, a tua unção e que, meu Pai, essa pessoa receba o seu milagre, a sua bênção ao beber desta água, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Meu amigo e amiga, beba da água se você colocou e também dê graças a Deus pelo seu milagre, pela sua bênção, tá certo? Que você tenha um dia muito abençoado e até o próximo vídeo.